Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora vamos dar continuidade ao estudo da Ilíada, da Guerra de Troia e da cólera de Aquiles, tão cantada pelos deuses. Essa obra que é atribuída a Homero. Vamos falar um pouquinho sobre a origem ou as origens da guerra. As raízes da Guerra de Troia podem ser encontradas em acontecimentos que ocorreram durante o casamento da ninfa do mar Tétis com o herói grego Peleu, o companheiro do herói Hércules. Vários deuses e deusas compareceram às comemorações, incluindo Hera, Atena e Afrodite. Hera, a esposa de Zeus, Atena, a deusa da sabedoria, Afrodite, a deusa do amor. Começou uma discussão entre as três deusas, já que cada uma delas dizia ser a mais bela. Para resolver a disputa, Zeus pediu a Paris, o príncipe Paris, o filho do rei Príamo de Troia, para julgar um concurso de beleza entre elas. Afrodite ofereceu a Paris um suborno, a mão de Helena de Troia, a mulher mais bonita do mundo. Infelizmente, Helena já era casada com Menelau, irmão do rei Agamenon de Micenas, no estado grego. O rapto subsequente de Helena por Paris desencadeou o conflito. Mas as outras deusas também ofereceram suborno para ele. Afrodite, que ofereceu amor, mas Atena ofereceu a ele sabedoria para vencer todas as guerras nas quais ele fosse envolvido. E a Hera ofereceu para ele se tornar o homem mais poderoso de todo mundo, já que ela era a rainha dos deuses e esposa de Zeus, o deus dos deuses, o rei dos deuses. Os leitores se juntam à narrativa quando as forças aqueias dos gregos de Agamenon estão lutando para resgatar Helena. A abertura do livro é Cante, ó Deus, a cólera de Aquiles. Vai narrar principalmente as aventuras de Aquiles e as desventuras também dele nessa guerra. E estabelece o cenário de guerra, mas também sugere que se trata de uma história de vingança pessoal e alude ao envolvimento com os deuses, ou envolvimento dos deuses também na guerra. A história da guerra se desdobra paralelamente à história de Aquiles, e seu senso de honra e valor é um espelho da própria nação grega. A vitória vai e vem entre os homens na Ilíada, na Guerra de Troia. E demonstra também essa guerra o poder da cólera. A raiva é um tema predominante em Ilíada, manifestada na própria guerra e como motivação para as ações individuais das personagens ou dos personagens. Há a cólera honrada de Agamenon e Menelau a respeito do rapto de Helena, a rainha, a esposa de Menelau, mas também há a fúria que leva Aquiles à frente e faz dele um guerreiro assustador, provocado várias vezes pelos acontecimentos na sua história. Sua raiva não é direcionada somente aos troianos, nem está restrita aos inimigos humanos. Em certo ponto, ele está tão enlouquecido de ódio que luta contra Xanthus, o deus dos rios da mitologia grega. Por trás da fúria de Aquiles está um senso de honra e nobreza que, como o do povo grego, é ofendido pelo desrespeito e pela injustiça, mas às vezes é direcionado para dentro, enquanto ele luta contra conflitos que surgem entre o dever, o destino, a ambição e a lealdade. No início de Ilíada, Aquiles fica possesso com o rei Agamenon, o comandante grego que tomou para si Briseida, uma mulher que havia sido dada a Aquiles como prêmio de guerra. Então ele pega a mulher de Aquiles. Sem conseguir direcionar a sua raiva ao rei, Aquiles se recolhe à sua tenda e se recusa a lutar novamente. Apenas a morte em combate de seu amigo próximo e amante, seu namorado Patroclo, pelas mãos de Heitor, o filho mais velho do rei Príamo e herói dos troianos, o traz de volta à batalha, mais violento do que nunca, ao dar a ele um foco para a sua raiva. Quando perguntam a Paris quem é a deusa mais linda, Hera tenta suborná-lo com o Hipério, dando a ele todo o poder do mundo, e Atena com a glória e a vitória em todas as guerras. E Afrodite promete a ele Helena, a mulher mais bonita de todo mundo. E ele prefere a Helena, O qual você preferiria? É uma história de dois heróis antagônicos. Heitor é, como Aquiles, um líder militar. Ele é considerado o mais nobre e poderoso dos guerreiros troianos. Mas seu caráter e sua motivação contrastam com os de Aquiles, destacando duas atitudes muito diferentes em relação à guerra. Aquiles é movido por uma raiva interior, mas também pelos motivos mais nobres de defender a honra de seu rei e de seu país, e por fim vingar a morte de Patroclo, seu amigo, seu amante, seu companheiro de batalha. Heitor já luta por lealdade,
lealdade a Troia, a sua cidade natal, o seu reino, é claro, mas também a sua família. Ele protege o seu irmão mais novo, o Paris, cujo rapto de Helena acabou por desencadear a guerra, mas também é leal a seu pai, o Príamo, retratado como um rei sábio e benevolente. Aquiles é o soldado profissional, com poucas ligações familiares, não está nem para essas ligações, enquanto Heitor é o guerreiro violento, porém relutante, defendendo seu país e sua família em vez da sua própria honra. Homero retrata ambos como homens nobres, mas não sem falhas. Suas características e situações são metáforas dos valores da sociedade em contraste com os do indivíduo. Então, em Heitor nós temos os valores da sociedade encarnados no indivíduo e em Aquiles nós temos os valores do individualismo, que vai ser o grande dilema que nós vemos até hoje, né? Nós vemos o dilema da direita e da esquerda, que é mais ou menos isso. A direita é mais individualista, enquanto a esquerda é mais coletivista. E aí há esse confronto, não há um melhor e mais correto que o outro. Ambos estão dentro dos seus contextos e de acordo com os seus valores corretos. E são até complementares um ao outro, né? Então, Homero retrata ambos homens nobres, mas não sem falhas. Suas características e situações são metáforas dos valores da sociedade, em contraste com os valores do indivíduo e dos valores de dever e responsabilidade comparados à lealdade e amor. Nenhum dos dois lados está totalmente certo, totalmente errado, mas na guerra um deles precisa ser o vitorioso, emergir vitorioso. Apesar de os dois heróis acabarem morrendo ao final do conflito, Aquiles mata Heitor antes, no confronto entre os dois, e acaba sendo atingido por uma flecha fatal em seu calcanhar. É o heroísmo personificado por Aquiles que vence os laços de parentesco de Heitor. Por fim, Ilíada afirma que existe glória na guerra e que há motivos honrados para lutar. O próprio Aquiles, antes da guerra, ele foi visitado pela divindade que disse para ele, né, o que você prefere, uma vida curta e cheia de glórias para ser lembrado para sempre, ou uma vida longa e no anonimato? Ele prefere a vida curta e cheia de glórias para ser lembrado para sempre. Mas depois ele aparece para Odisseu, na Odisseia, né? E diz ter se arrependido de ter escolhido essa vida cheia de glória, porque dizia ele, o que adianta eu ter toda a glória, toda a honra e ser lembrado, sendo que eu estou morto? Eu preferia estar vivo no anonimato. Depois ele se arrepende. Então fala um pouquinho do destino e os deuses, como eles regem o destino na mitologia grega. Homero sabia que seus leitores, os gregos, conheciam muito bem o final da história, porque se Troia tivesse vencido a guerra, não haveria civilização grega. Os gregos estavam destinados a vencer, e para reforçar essa inevitabilidade, Homero cita várias profecias em A Ilíada, na Guerra de Troia. Ilíada, que vem de Ilion, que significa guerra, que significa Troia. E o papel do destino e dos deuses ao decidir o resultado da própria guerra. Para os gregos antigos, os deuses eram imortais, com domínio sobre algumas áreas e certos poderes. Não eram as divindades onipotentes de crenças posteriores. Às vezes eles interagiam com os humanos, mas geralmente os deixavam resolver a vida sozinhos. Em Ilíada, no entanto, muitos dos deuses haviam investido e interferido e tomado partido em interesses que levavam ao seu envolvimento na Guerra de Troia de tempos em tempos. Afinal, a guerra havia sido desencadeada pelo rapto de Helena, a filha de Zeus e Leda. Paris havia levado Helena em uma conspiração com Afrodite, a deusa do amor, de modo que os deuses do Monte Olimpo já tinham escolhido de que lado ficariam ou estavam. Então, entre todas as criaturas que respiram e rastejam sobre a terra, não há em lugar nenhum algo mais triste que o homem, vai dizer a Ilíada. Então, a coisa mais triste do mundo, do planeta, do universo, é o próprio ser humano. Então, com uma consciência comunitária, Heitor é um homem de família, que tenta evitar um derramamento de sangue ainda maior. Ele é digno de confiança. Heitor lidera os seus homens com bravura, unidos por uma lealdade ancestral. Com um humor moderado, Heitor é passivo de falhas e fraqueja no momento fatal, no confronto final com Aquiles. Já o Aquiles ele é individualista, vive absorvido em sua própria sede de glória, de honra, de poder. Imprevisível, ele é indiferente aos outros e obcecado pela honra, pela glória. De temperamento difícil, inclinado à raiva, à ira, Aquiles prospera na violência da batalha.
É mais ou menos aqueles empreendedores que, como o Bill Gates, como Mark Zuckerberg, como o próprio da Apple, o Steve Jobs, são indivíduos individualistas e que vivem absorvidos nessa sede de glória, de construir um império, de ter poder, enquanto outros já pensam mais na comunidade, na família, no grupo, resistindo aos seus ímpetos e às suas pulsões individuais. Os guerreiros Heitor e Aquiles têm personalidades e motivações contrastantes, que fornecem temas recorrentes no estudo de Homero do ideal heróico. Há também outras conexões entre os deuses imortais. Tétis, por exemplo, é a deusa da justiça, não era apenas uma ninfa do mar, mas também a mãe de Aquiles. Alianças como essa incitavam os deuses a intervir em assuntos humanos, protegendo seus favoritos contra o mal e tornando a vida difícil para os seus inimigos. Apolo, em particular, é ferozmente anti-grego, contra os gregos, e causa problemas a eles em várias ocasiões, em várias oportunidades. Por exemplo, quando Patroclo, o amante amigo de Aquiles, vai para a batalha disfarçado de Aquiles, para tentar amedrontar o exército inimigo, ao usar a sua famosa armadura protetora. Apolo planeja tirá-la dele, permitindo que Heitor o mate. Inflamado pela morte de seu melhor amigo, Aquiles jura vingança, e mais uma vez os deuses intervêm. Sua mãe imortal, Tétis, o presenteia com uma nova armadura divina forjada especialmente pelo deus Hefesto. E lembrando que ele havia sido mergulhado pela própria mãe, a deusa Tétis, nas águas da imortalidade, mas ela segurou ele pelo calcanhar, e a única parte dele que não ficou imortal foi o calcanhar, será seu ponto fraco, o famoso calcanhar de Aquiles. A necessidade que os humanos têm dessa proteção salienta a diferença entre eles e os deuses, sua mortalidade enquanto os deuses são imortais. Os heróis vão para a guerra sabendo que terão de encarar a morte de frente, mas pelo menos conformam-se com a ideia de que todos os humanos morrerão um dia. Não apenas os personagens são mortais, como também suas criações não duram para sempre. Elas sabem que a guerra resultará em mais que perdas humanas, porque uma nação deve ser destruída e que mesmo a civilização vitoriosa chegará a seu fim um dia. Às vezes Homero destaca esse fato notoriamente, a visão trágica dos gregos, ao citar profecias para o futuro das personagens principais de Ilíada e para Troia. Mas fica implícito que esse é o destino comum de toda a humanidade, não só dos gregos e troianos. O destino de todas as sociedades humanas. No entanto, o que sobrevive para sempre é a glória dos heróis e seus grandes feitos, recontados em histórias transmitidas ao longo das eras, pelos tempos. Então isso é um pouquinho da guerra de Troia, da Ilíada, da origem da guerra, o poder da cólera envolvido na guerra, uma história dos dois heróis, do Aquiles e Heitor, e o destino comandado pelos deuses. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seu comentário dizendo o que você tem achado dos vídeos e sugestões de temas e assuntos para que a gente possa abordar em vídeos posteriores. Eu passei por aquilo que nenhum outro mortal na Terra passou. Eu pousei meus lábios sobre as mãos do homem que matou meus filhos. Está lá na Ilíada, O primo beija a mão de Aquiles e pede a ele que tenha pena e libera o corpo de seu filho Heitor. Depois que ele mata o Heitor, ele fica dando voltas com o corpo de Heitor numa carruagem em torno da fortaleza de Troia, destroçando todo o corpo de Heitor e não deixando com que seus familiares o sepultem, morto pelo próprio Aquiles em batalha. Aquiles demonstra empatia com a dor de Príamo. Então é isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.